E aí, hoje então eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas leituras do mês de novembro. Então, gente, novembro acabou, já estamos no mês de dezembro e esse vídeo está um pouquinho atrasado, né? Mas hoje então eu vou conversar com vocês, né, sobre as minhas leituras no mês de novembro. Mas antes, já deixa aquele like, porque isso ajuda muito esse vídeo aqui, tá? Ajuda muito o YouTube a compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito. Venha fazer parte dessa comunidade, eu vou ficar muito feliz. E eu também vou deixar linkado aqui no box de informações o meu Instagram, então se você quiser me seguir por lá vocês podem acompanhar resenhas que eu faço por escrito, faço alguns unboxings também lá nos stories de vez em quando, e é uma forma da gente ficar um pouco mais próximo também, tá? Eu sempre respondo quando me mandam mensagem lá no direct, então assim, é uma forma da gente ficar um pouco mais próximo. E é isso. Eu comecei então o mês de novembro lendo A Casa Holandesa, da autora Anne Patchett, nessa edição aqui da Intrínseca. Vou deixar a foto aqui na tela para vocês verem de qual livro que eu estou falando, né? Porque nas edições do Clube Intrínseca, essa edição de colecionador não tem a capa, mas eu vou deixar aí para vocês verem. Então aqui nós iremos acompanhar um drama familiar, né? Que vai contar a história de dois irmãos. Eles crescem numa casa muito grande, uma casa muito bonita, por sinal, que tem toda uma história por trás, sabe? E esses irmãos, né? Eles saem dessa casa após a morte do pai deles, e eles têm uma memória muito afetiva que os prendem, né, a essa casa. Então é uma história que não segue um fluxo tão linear, né? É uma história que alterna muito em sua linha temporal e que vai contar então a história desses dois irmãos, o passado, né, que os prende a essa casa, né? E tudo que gira em torno deles, que tem alguma relação com essa casa e tal. Então é uma história muito interessante, é uma escrita sensacional, gostei muito da escrita dessa autora. Então se vocês quiserem saber mais sobre essa história, tem resenha aqui já no canal, vou deixar nos cards aqui para que vocês possam acompanhar, ok? O segundo livro que eu li foi O Carisma de Adolf Hitler, né? O homem que conduziu milhões aí ao abismo. E esse livro aqui ele foi escrito pelo Lawrence Hisk, ele é um historiador e que viveu também nesse período do nazismo. Se você, assim como eu, na época de escola, nunca aprendeu, né, sobre Hitler, nunca teve nenhum contato com a história, com a temática da Segunda Guerra e quer conhecer sobre, eu super indico esse livro, porque é um livro extremamente necessário. Apesar de ser um livro que desperta sentimentos assim muito ruins, né, no leitor, porque aqui você vai ter contato com essa figura, né, com esse símbolo nazista que foi Adolf Hitler. Aqui o livro ele vai pegar desde a infância de Hitler, quando ele era simplesmente um pintor, né, porque se você não sabe, Hitler era um pintor. Na adolescência dele, a infância dele foi marcada por esse hobby, se é que eu posso falar assim. E aqui o autor ele vai dar uma pincelada desde a orfandade de Hitler até a época que Hitler se alistou ao exército alemão. O livro aqui, gente, ele é todo datado, sério, tem várias datas aqui, várias notas de rodapé, sabe? Tem textos de apoio se você quiser compreender mais sobre a história, o que traz uma credibilidade muito grande, porque isso mostra assim anos e anos de pesquisa, né, que o autor aqui ele, né, estudou para poder falar com mais propriedade de cada detalhe aqui, sabe, que se passou nesse período de reinado aqui de Hitler. Então é um livro não ficção, mas que tem uma escrita muito fluida, uma escrita muito interessante. E aqui nós vamos sim entender quem foi esse líder nazista, esse líder que foi, na verdade, um monstro. Eu fiz uma resenha dele por escrito lá no Instagram, então se você, sabe, ainda não me segue no Instagram, aproveita para me seguir lá também e ficar também por dentro das resenhas que eu faço, porém num formato diferente do vídeo aqui, que eu faço lá por escrito, né, no caso. E sim, gente, Hitler é um homem que marcou a história, sabe, principalmente nesse período em que ele liderou a Alemanha. E essa palavra carisma aqui usada no título, ela faz referência à forma com que Hitler se posicionava, sabe, a forma com que ele discursava, sabe, para as pessoas. Aqui nós conseguimos ver um tipo de discurso totalmente persuasivo e manipulador, sabe, mas ao mesmo tempo era um discurso poderoso que influenciava assim multidões, sabe, que o autor ele é muito enfático em descrever essa performance de Hitler, sabe, a forma com que ele se posicionava, a forma com que ele se comunicava com as pessoas. E o autor também vai entrar em detalhes da vida do Hitler, mostrando um lado totalmente antissocial, um lado totalmente isento de relacionamentos, porque Hitler era um homem que ele não tinha relacionamento com as pessoas. Eu me atrevo até a dizer que foi um homem que ele nunca conheceu o amor, né? Eu acho que eu posso falar assim,
porque, sério, gente, os detalhes que estão registrados nesse livro aqui nos faz enxergar Hitler como uma figura totalmente cinza, sabe? Uma figura totalmente oca, sabe? Um homem sem sentimentos e que fazia tudo visando os seus próprios interesses. A gente entende aqui que Hitler nunca quis o bem da Alemanha em si. Ele só se preocupava em defender os seus próprios interesses, os seus pontos de vista, muitas das vezes egoístas, egocêntricos. Então, é um livro que ele traz um certo incômodo quando você passa a conhecer quem foi essa figura, sabe, nazista aqui, que é o Hitler. Mas, por outro lado, é um livro muito enriquecedor, sabe, porque ele vai trazer, assim, uma série de informações que muitas das vezes a gente não tem acesso, né, na escola. É só você fazendo um estudo aprofundado mesmo, ou você fazendo uma faculdade, sabe, como historiador e tal. Enfim, é um livro que eu adorei, é sensacional. Se você quer conhecer sobre a Segunda Guerra, principalmente se você quer conhecer mais sobre a vida de Adolf Hitler, eu super indico esse livro aqui, ele é sensacional. Eu comprei na Amazon e vai ter link de compra aqui também, se vocês se interessarem, tá? E comprando pelo link do canal aqui, vocês ajudam muito, tá? O canal a crescer. Então eu deixo essa dica pra vocês, espero muito que vocês gostem, assim como eu gosto. Bom, gente, os próximos livros que eu irei mostrar aqui são livros que eu adicionei a uma TBR, que eu fiz no mês de novembro, referente à Maratona Literária de Fantasia, que foi uma maratona criada por mim e pelos meninos lá do Booktubers Fire. Eu vou deixar o link também na descrição, se vocês quiserem conhecer. A gente tem um grupinho lá no Telegram, um grupo de criadores de conteúdo, Booktubers, e por lá a gente interage, a gente troca opiniões e todo mundo cresce junto, e é isso. Então, assim, na Maratona Literária de Fantasia, que foi no mês de novembro, né, eu havia feito uma TBR com 3 livros, porque foi uma maratona de 14 dias, e nessa maratona a gente não teria tanto tempo assim para ler, né, muitos livros e colocar aquela pilha enorme na TBR. Então eu havia adicionado 3 livros nessa TBR, né, da maratona, porém eu li apenas 2 e eu vou explicar porque que não li o terceiro, enfim. Deixa eu mostrar aqui então o primeiro livro que eu comecei a ler. Eu introduzi a maratona então lendo o livro O Rei das Cinzas, do autor Raymond Feist. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Esse livro aqui é o primeiro da série desse autor, que por sinal os outros livros não foram lançados ainda no Brasil, não foram traduzidos. E eu nem faço ideia de quando é que esses livros vão chegar ao Brasil, se é que vão chegar, né? Mas eu acho que eu escolhi esse livro aqui, gente, foi mais por instinto mesmo do que qualquer outra coisa. Como eu não tinha muito hábito de ler fantasias, né? Na verdade, essa maratona foi até mesmo por causa disso, porque eu me desafiei a ler mais livros de fantasia. Então eu estreiei a maratona lendo O Rei das Cinzas, que eu gostei muito dessa leitura aqui. E foi uma história que quando eu comecei a ler esse livro, gente, eu não dei muito assim, sabe? Eu não coloquei muita fé nesse livro aqui. Mas quando ele foi chegando aí mais ou menos na metade, uns 50% do livro, tipo assim, tem uma reviravolta surpreendente e eu gostei muito, sabe, do livro. Quando eu finalizei a leitura, eu fiquei assim com aquele gostinho de quero mais, sabe? Eu queria ler o restante dessa série, mas como eu falei, eu não faço a menor ideia de quando vai chegar, se é que vai chegar. Esse livro aqui, então, ele é o livro de introdução da série, né, aqui. E ele tem meio aquela pegada do livro Os Cavaleiros dos Sete Reinos, do autor George R. R. Martin, do Game of Thrones, né, o autor lá de Game of Thrones. Então tem mais aquela pegada de livro introdutório, sabe, da série, que vai explicar como que se formou os clãs ali, os cavaleiros, né, a história. É onde o autor ele vai introduzir o universo que ele cria aqui, sabe, vai falar dos personagens, política, das leis que eram utilizados na época, enfim. É mais aquele livro introdutório mesmo, então acho que por isso no início dele ele se tornou um pouco cansativo por causa disso. E também porque a gente não tem de cara aquele contato assim com elementos, né, de fantasia, com magia, com poderes, esse tipo de coisa. Então é uma fantasia épica, a que nós iremos conhecer mesmo que o início dos guerreiros aqui, né, como que eles lutavam, como que se formavam as batalhas, as rivalidades aqui entre reinos, esse tipo de coisa. Que basicamente nós teremos como foco 2 personagens, sabe, 2 protagonistas cuja história vai alternar, né, entre a vida desses 2 personagens. Um deles é um jovem Ratu, ou Rato, o nome dele, eu acho que é assim que se pronuncia. O Ratu, ele é um jovem guerreiro, um jovem, na verdade, que está sendo forjado, né, treinado pelo seu mestre para ser
forjado nele um caráter de guerreiro. No decorrer aqui da história, né, esse jovem ele vai descobrindo aos poucos qual era a origem dele, sabe? De qual família ele pertencia, quem eram os seus pais, até ele chegar no ponto que ele chegou, onde ele foi treinado pelo seu mestre. Ele tem todo um histórico por trás, ele tem toda uma história, e ele vai descobrindo aos poucos, né, qual é a origem dele, quem é a família dele, enfim. E nós vamos conhecer o Declan, que é um jovem ferreiro. Para a época aqui, o Declan ele tem uma utilidade, ele é uma pessoa muito importante, né? No caso, os ferreiros são pessoas muito importantes porque são eles que constroem as armas de batalhas, então assim, as ferramentas que são usadas nas guerras, esses ferreiros é quem forjam, né, essas ferramentas, essas armas. Então o Declan aqui exerce um papel muito importante e ele também tem uma certa ligação com o Ratu, que ele vai descobrir bem no futuro aqui nessa história. Enfim, não há muito o que falar aqui nesse livro, porque como eu falei, é um livro mais introdutório mesmo. Eu gostaria muito de poder ler os outros livros para saber como é que vai se dar aí a vida desses personagens, sabe? Como que eles vão se desenvolver mais. Enfim, o que eu posso falar de antemão também, gente, é que a escrita desse autor é sensacional, sério. É uma escrita deliciosa, que tem umas figuras de linguagens incríveis, sabe? Aquele tipo de coisa incrível, assim, que torna a fantasia, que por mais que a fantasia não tem muita ação, assim, no início, sabe? Não tem muitos elementos fantásticos, aquelas coisas, poderes, batalhas, assim, magias, esse tipo de coisa. Mas a escrita do autor aqui quase que faz isso passar desapercebido, porque, sério, a escrita dele é muito boa mesmo. E isso é o que me despertou mais vontade para ler os próximos livros. E eu espero gostar, né? Então, o livro aqui é da editora HarperCollins e assim, né, HarperCollins, por favor, traduza esses livros logo aí pra galera, porque eu tenho certeza que muita gente que leu esse livro gostou muito, principalmente da escrita do autor. E o último livro, gente, que eu li na maratona foi Alice no País das Maravilhas, que é um livro, assim, que eu já estava meio que familiarizado por causa da adaptação. Eu já assisti várias adaptações de Alice, tanto aquelas ilustrações de desenhos, quanto o filme mesmo, os filmes, né, na verdade, que já saíram aí. Assim, não tem muito o que dizer desse livro, né, gente, porque é um clássico aí que todo mundo conhece. Mas eu tenho algumas impressões sobre esse livro que eu achei bem estranho, sabe? A narrativa. Porque tudo indica que é uma obra literária para criança, né? Um infanto juvenil. Não que seja necessariamente para criança, mas tem esse ar, né, mais infantil, porque vai contar a história da menininha e tal, né, no caso a Alice aqui, que ela se vê nesse universo fantástico, onde ela conversa com seres, né, que na realidade não existem, mas que na mente dela, naquele estado de êxtase, se é que eu posso falar assim, ela vivenciou todas essas coisas incríveis aqui e tal. Mas eu acho que lendo o livro eu tive sensações, digamos que mais profundas, sabe? Não foi um livro assim que eu adorei, sabe? Não foi um livro que eu gostei muito. Eu acho que é um livro bom, mas o que mexeu mais comigo aqui foi o estranhamento mesmo que o livro causa, sabe? Com relação aos diálogos da Alice com os personagens aqui, com muitos deles criaturas, né? Que ela conversa. Enfim, para mim esse é um livro muito macabro. Eu não sei se foi por causa da tradução aqui da Dark Side, né? Que eu li nessa edição aqui da Dark Side, que por sinal é uma edição muito bonita, sabe? Eu acho que todo mundo já conhece essa edição, se não, deixa eu só dar um review aqui pra vocês. Olha, é uma edição muito bonita, tem inúmeras ilustrações, sabe? Tem uma diagramação muito boa. A tradução aqui ela é muito boa, mas eu acho que eu não sei definir esse livro. Pra mim ele é um livro estranho, sabe? Ele é um livro que ele nunca vai ficar só nessa historinha aqui, fantástica aqui da Alice. Eu acho que eu sei que muitas pessoas, sabe, cogitam a hipótese de muitas coisas que aconteceu aqui, principalmente por ser um livro onde há especulações sobre casos de pedofilia. Isso é bem falado aqui na introdução do livro, que eu gostei muito da introdução por causa da pessoa que traduziu aqui o livro. E também tem aqui um texto complementar mais no final, que vai falar mais sobre o autor e sobre a vida da Alice mesmo. Enfim, é isso, gente. Eu acho que eu não sei definir esse livro aqui. Eu só sei que ele foi um livro estranho. Ele tem várias coisas estranhas. Os diálogos dele são estranhos. Estranhos que eu falo assim, porque são diálogos que eu não consigo ver só como diálogos comuns, sabe? De uma menina interagindo com um universo totalmente diferente da realidade dela. Mas é estranho porque eu fico com aquela sensação de que tem algo por trás, sabe? Que é tudo muito macabro, tudo muito dark, e que eu acho que é tudo muito simbólico aqui, sabe? Eu acho que tem muitas coisas simbólicas, muitas mensagens subliminares, enfim.
Eu acho que é coisa da minha cabeça. Mas se não, se você já leu, deixe aqui nos comentários para eu saber a sua opinião e ver se eu tô imaginando coisas, né, gente? Enfim, é um livro que eu não favoritei, mas é um livro bom, um livro ok, eu gostei da experiência. Já estava familiarizado com a adaptação, mas eu gostei desse aqui também. E o último livro que eu escolhi para essa TBA que eu não li, gente, foi o primeiro volume de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Como eu falei, a maratona ela foi bem corrida, porque ela ocorreu em 14 dias. E nesse período eu tive várias outras coisas para fazer também. A minha rotina foi bem corrida mesmo. Mas não foi só porque não deu tempo de ler, porque realmente no final eu meio que desisti de ler, porque, sei lá, eu não senti mais vontade. Eu quis colocar o livro para ler durante a maratona, mas eu desisti de ler ele naquele momento. Não estou falando que eu não vá ler esse livro futuramente, mas no momento da maratona eu meio que desisti de ler ele, e foi por causa disso que eu não li, ok? Bom, gente, então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Diga aqui nos comentários, né, para eu saber o que você achou, se vocês já leram algum desses livros que eu mostrei aqui e qual a sua opinião sobre eles. Não se esqueça que tem link de compra para qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que vocês quiserem comprar no site da Amazon. E é isso, não deixe de dar like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me assistido. Um grande abraço e até a próxima.